Olá, eu sou Matheus e sou acadêmico do curso de Ciência da Computação. Esse é um trabalho da disciplina de Complexidade de Algoritmos e Aproximação, e vou falar sobre a NP-completude do problema da consistência do campo minado. Primeiro, vamos conhecer o problema. Depois, discutir sobre a prova da NP-completude, seguindo de uma explicação do problema que será reduzido para chegar ao problema da consistência. E ao final, veremos a redução. O campo minado é um jogo que várias pessoas conhecem, por vir pré-instalado na maioria das versões do Microsoft Windows. O jogo é jogado em uma grade com vários espaços em branco e um certo número de minas escondidas. O jogador começa explorando o campo, clicando em um dos espaços para revelar o que ele esconde. Se o espaço for uma mina escondida, o jogador perde e o jogo acaba. Se o espaço não tem uma mina, o espaço vai revelar um número indicando quantas minas estão ao redor daquele espaço, com um valor mínimo de 0 e o máximo de 8. O objetivo do jogo é revelar todos os espaços seguros que não tenham minas, evitando selecionar qualquer um dos espaços com minas. Existem diversas variações do jogo, mas vou estar abordando a versão em que movimentos não são necessariamente forçados, ou seja, poderá haver adivinhação envolvida, ou várias opções para as localizações das minas. A seguir, vou estar dando um exemplo do jogo para abordar algumas lógicas. Esse exemplo mostra uma grade com nenhuma mina no centro e espaços com 2 minas próximas em volta das bordas da grade, juntamente com espaços ainda não escolhidos pelo jogador. Pode não parecer, mas esse exemplo de jogo pode ser vencido sem chutar e analisando cada escolha de espaço não revelado. Vou mostrar como. Primeiro, consideraremos o primeiro espaço da esquerda, na linha 1, coluna 1. Se esse espaço fosse uma mina, teríamos duas possibilidades. Ou o espaço à direita dele, na linha 1, coluna 2, também seria uma mina, ou o espaço mais à direita, na linha 1, coluna 3, seria, como mostrado nas imagens. Mas nenhuma dessas possibilidades seriam válidas, pois isso significaria que não haveria nenhuma outra mina próxima do espaço com 2, na linha 2, coluna 2. O que faria com que nem o espaço da linha 2, coluna 1 e nem o espaço da linha 3, coluna 1 fossem minas. Isso seria uma contradição para o outro espaço com 2 minas próximas logo abaixo, na linha 3, coluna 2. Pois não seria possível ele ter 2 minas próximas com os espaços da linha 2, coluna 1 e linha 3, coluna 1 sem minas. Com isso, podemos assumir que não há minas em nenhum dos espaços dos cantos, o que nos deixa apenas com o resto dos espaços. Começando pelo espaço na linha 1, coluna 2. Primeiro, supomos que ele possui uma mina, colocando uma bandeira nele. Logo, o próximo espaço à direita não terá uma mina, pois isso geraria contradição na vertical esquerda, como vimos anteriormente. Isso deixaria a grade como nessa imagem.
o espaço com duas linhas próximas na linha 2, coluna 4, força com que os dois espaços restantes sejam minas, resultando na seguinte grade. Porém, o que vimos anteriormente também se aplica nesse caso. Caso haja duas minas adjacentes na linha 1, colunas 4 e 5, o espaço com duas minas próximas na vertical direita entrará em contradição. Logo, assumimos que os espaços adjacentes aos quatro cantos da grade também não são minas, como na próxima imagem. O que nos resta agora é preencher o resto dos espaços não revelados com possíveis minas, e conseguimos uma solução viável e uma grade de campo minado consistente. Podemos notar nesse caso que tentamos cada atribuição possível de minas, e mostramos que cada caso é contraditório e impossível, exceto pela solução. Como essa solução existe e é única, podemos dizer que essa atribuição foi forçada. Isso pode não ser o caso para todos os jogos de campo minado, mas ocorre nessa grade específica. Por esse exemplo, podemos ver quando uma atribuição é consistente. Pela definição, um tabuleiro de campo minado é consistente quando temos pelo menos uma configuração de minas e espaços seguros que não resultam numa contradição. Mesmo se houverem mais de uma possível solução para os espaços, a grade continua sendo considerada consistente. Abaixo, temos um exemplo de grade inconsistente. Nós podemos facilmente perceber que essa não pode ser uma solução. O canto com 6 minas próximas só tem 3 espaços próximos, que poderiam ser minas. E o 2, na linha 1, coluna 2, não pode ter 5 minas próximas dele, como está indicado. Por essa razão, chamamos essa grade de inconsistente. Perceba como no outro exemplo, o processo de checar foi um pouco demorado e complicado. Para checar se uma grade é consistente, precisamos analisar cada espaço, determinando se a grade seria consistente se o espaço em questão fosse ou não uma mina. Por essa razão, ainda não se sabe um algoritmo para determinar a consistência de uma grade em tempo polinomial, considerando que exista. Nesse vídeo, vou provar que o problema de consistência do campo minado pertence à classe dos problemas NP completos. Para que um problema seja NP completo, ele precisa que todos os problemas da classe NP sejam redutíveis a ele. E ele próprio também deve estar em NP. A classe NP é a classe de problemas polinomiais não determinísticos, ou problemas verificáveis em tempo polinomial. E para que um problema esteja na classe NP, ele precisa possuir um algoritmo não determinístico ou um verificador polinomial. Em outras palavras, para que o problema de consistência esteja em NP completo, ele deve estar em NP. Para provar que ele está em NP, é simples. Basta criarmos um algoritmo que faça sorteios de espaços numa grade do jogo. Se pelo menos uma sequência desses sorteios não acertar nenhuma mina e revelar todas as casas que não sejam minas dessa grade de jogo, temos um algoritmo não determinístico para o problema. Podemos também criar um verificador, que recebe uma possível solução e checa se essa solução é válida naquela grade. O verificador retornaria sim, caso fosse válida, e não, caso não fosse.
e ele só precisaria checar todos os espaços do tabuleiro, comparando-os com a solução passada, o que levaria tempo polinomial em função do tamanho do tabuleiro. A partir dessas duas formas, sabemos que o problema da consistência do campo minado está em NP. Agora nos resta provar que todo problema da classe NP é redutível a ele. E aí provaremos que ele é NP completo. Uma redução significa transformar uma instância de um problema em outro, de forma que a instância do problema 1 responda sim para o problema 1, se e somente se a instância do problema 2 também responder sim para o problema 2. Para provar que todos os problemas são redutíveis ao problema da consistência do campo minado, partimos de um problema já NP completo, que é um problema que já foi provado anteriormente, que está em NP, e que todos os outros problemas da classe NP são redutíveis a ele. Provar que esse problema se reduz ao problema da consistência em tempo polinomial implica que os outros problemas de NP também se reduzem ao problema da consistência em tempo polinomial. O problema que iremos usar é o problema da satisfazibilidade de circuitos, ou circuit-sat. Na imagem, podemos ver as portas mais básicas, um exemplo de um circuito e a tabela verdade para uma das portas, mostrando o retorno y para cada uma das possíveis 4 combinações de valores. O problema basicamente consiste em saber se é possível ou não, dado um circuito como o da figura, ter uma atribuição das variáveis booleanas de forma que a saída ao final seja verdadeira. Variáveis booleanas são variáveis que podem ter 2 valores, verdadeiro ou falso. Nosso próximo passo será reduzir polinomialmente o circuit-sat para o problema de consistência do campo minado. Isso indicará que o problema de consistência é NP completo. Pela redução, devemos provar que um circuito do circuit-sat terá uma atribuição verdadeira para um circuito se e somente se houver um tabuleiro de campo minado consistente relativo àquele circuito. Para transformar uma instância do circuit-sat numa instância de consistência, temos que transformar cada uma das portas básicas do circuit-sat. Com isso, poderemos transformar qualquer circuito possível, até os mais complexos. As portas lógicas básicas são as portas AND, OR e NOT, mostradas na figura. Mas antes de tudo, precisamos de um fio na consistência do campo minado, que é a forma que um valor é carregado de um lado para o outro, no circuit-sat. Para isso, nós podemos usar o fato de que os locais das minas e a informação de um lado da grade pode influenciar a informação do outro lado, já que é basicamente isso que os circuitos fazem. A configuração mostrada pode transferir o valor de com mina ou sem mina pela extensão do fio. Para perceber isso, primeiro vamos assumir que o espaço na linha 3, coluna 2, tem uma mina. Isso fará com que a grade inteira fique como mostrado na segunda imagem, carregando a informação sobre a localização das minas pela extensão do fio. Da mesma forma, se o espaço for considerado seguro, a informação poderia ser carregada do mesmo jeito pela extensão do fio, como na imagem à direita. Para fins notacionais, vamos começar a usar variáveis para denotar os locais onde o valor continuou o mesmo,
e a versão linha de uma variável para indicar o valor oposto. Além disso, damos o valor de verdadeiro a todo espaço que tem uma mina nele. A partir da imagem inferior direita, podemos dizer que x é verdadeiro no primeiro exemplo e falso no segundo exemplo. Com o fio já definido, agora definiremos a transformação das portas lógicas básicas, pois o campo minado deverá ser capaz de bem mais do que só levar uma informação de um espaço. Circuitos têm vários tipos de portas lógicas, que recebem duas variáveis de um lado e retornam um outro valor de variável. Felizmente, o campo minado pode realizar esse mesmo tipo de estruturas, por meio de configurações de grades. Primeiro, temos a porta OR. Ela recebe dois valores. E caso qualquer um deles seja verdadeiro, ela retorna verdadeiro. Por exemplo, caso a entrada U seja verdadeira e a entrada V seja falsa, de acordo com a porta, o R deve retornar verdadeiro. Ela funciona da seguinte forma. Primeiro, as informações de U e V são só transmitidas, como no fio, até o primeiro cruzamento. Nesse primeiro cruzamento, devem haver 6 minas próximas. Mas como já há minas em cada um dos quatro cantos, só podem haver 2 nos espaços não revelados. Caso as variáveis U e V comecem verdadeiras, elas chegarão no cruzamento falsas, ou sem mina. E isso dará abertura para que as variáveis R, que representam o resultado da porta, e S, obrigatoriamente sejam verdadeiras. Caso as variáveis U e V comecem falsas, elas chegarão no cruzamento verdadeiras, o que obrigatoriamente fará com que a variável do resultado R e a variável S não tenham minas, ou seja, elas ficarão falsas e a porta lógica retornará falso. Caso uma variável comece com mina e a outra não, ao chegar no cruzamento, só uma das variáveis R e S poderá ter mina. E a configuração força com que essa variável seja a variável R do resultado, retornando verdadeiro. As variáveis S e ABC, na parte inferior da grade, são variáveis auxiliares e ajudam todo o esquema a funcionar. A porta AND é um pouco mais complicada, mas similar. Nesse caso, o resultado T será verdadeiro apenas se U e V forem verdadeiros. Nos outros casos, será falso. Ela funciona da seguinte forma. Novamente, no início, as variáveis são só transmitidas, até chegarem no cruzamento triplo com R, S e T, sendo T representando o resultado. A única maneira de T que representa o resultado ser verdadeiro, no cruzamento com 4 minas próximas, é se os valores de U e V começarem com mina. Caso eles comecem com mina, os valores de U' e V' que chegam no cruzamento não terão minas. E isso dará espaço para ambas as variáveis auxiliares R e S e a variável do resultado T terem minas, o que significa que T retornará positivo. Caso U ou V cheguem com minas no cruzamento, o valor de T não será positivo, pois não sobrarão espaços de minas suficientes para preencher as variáveis auxiliares R e S e ainda preencher T, sendo que só há 4 minas próximas do centro. Por fim, finalizando as portas básicas, temos o NOT, que funciona de forma mais simples. A função dessa porta
é apenas trocar o valor de uma variável. Por exemplo, caso a variável comece verdadeira, ela termina falsa, e vice-versa. O que ela faz, basicamente, é trocar de posição uma variável que está sendo transmitida. A porta inverte o valor da variável que está sendo carregada com o seu par, que é o valor dela invertido. E assim, mudando a ordem, os valores também se invertem. O que significa que outra possível porta lógica conectada a essa, ao invés de receber um valor de uma variável, receberá o valor invertido dela. Essas foram só as portas mais básicas das configurações que existem para relacionar o campo minado com circuitos. E são só as necessárias para a prova, visto que as outras portas dos circuitos computacionais podem ser feitas combinando essas 3 portas básicas e o fio. Para a redução, vamos supor que teremos um circuito computacional booleano que tem como entrada as variáveis x1, x2, x3 até xn e retorna o valor y como resultado. Tal circuito terá uma série de portas lógicas, AND, OR e NOT, que retornam um valor de verdadeiro ou falso para y, dependendo dos valores iniciais das nossas variáveis. O que nós queremos é um valor booleano para cada variável que fará com que o nosso y seja verdadeiro ao final. Esse é o problema do circuito SAT. Já que podemos construir fios e portas AND, OR e NOT no campo minado, nós podemos construir uma grade correspondente para o nosso circuito. Ao final da nossa grade construída, nós designamos uma mina ao valor de y, forçando que o valor seja verdadeiro. Assumindo que tenhamos um algoritmo verificador que determine a consistência do campo minado em tempo polinomial, nós podemos atribuir valores booleanos para nossas variáveis iniciais, que continuarão consistentes com a nossa atribuição de mina y. Portanto, a satisfazibilidade de um circuito pode ser determinada usando a consistência do campo minado, desde que tenhamos um algoritmo que verifique isso em tempo polinomial. Por sabermos que o problema do circuito SAT já é NP completo, por existir uma redução polinomial dele para o problema de consistência do campo minado e pelo problema da consistência estar na classe NP, podemos concluir que o problema da consistência do campo minado é NP completo. E é isso. Obrigado por assistir.